tem uma fala que é muito parecida com a fala de Rubem Alves. Eu apanhei calado. Eu não tive que me defendesse. Por conta disto, surgiu dentro de mim uma fera que ruge toda vez que eu vejo uma injustiça, toda vez que eu vejo alguém que se acha muito grande maltratando alguém. Neste momento, essa fera ruge novamente. Eu tenho medo dela. Ela é bem maior do que eu. Até hoje, quando eu passo em algum lugar e alguém deixa escapar uma fumaça de café do coador, a poesia infante retorna em mim. Me toma e eu viajo. São sementes. Vamos juntos, leitor? Que belíssimo trabalho, dona Jacira. E essa capa maravilhosa. Vamos falar um pouquinho sobre esses odores, café. Bora tomar um café comigo? Vamos lá. Conta um pouquinho do seu novo trabalho. Eu sou muito levada pelo cheiro das coisas, né? Eu tenho uma memória imagética a partir do que eu cheiro e do que eu ouço. Então cada cheiro me remete a alguma coisa. O cheiro do café sempre me leva à cozinha da minha mãe, ao Luiz Gonzaga, às coisas que eu acho pelas quais eu sou feita, esta coisa que vem de dentro, né? E quando eu começo a destrinchar este assunto, eu lembro muito de uma coisa que move o mundo, que é o Natal. No dia 26 de dezembro, todo mundo começa a planejar o próximo Natal. Sim. E eu vou anotando, vocês vão ver aí. Gente, por que a gente planeja tanto se a gente vai comer arroz, feijão, macarrão, frango, peru, chester ou a maionese? Vai vir os mesmos vizinhos, a mesma cachaça, o mesmo cafezinho. Quer dizer, não tem nada de novo, a vida não circula em torno de outras coisas. Então, todo ano engordando as galinhas, engordando o porquinho. Em setembro, pinta a casa, põe roupa nas crianças, compra roupa carérrima, compra roupa, circula. E sempre pensando em... As pessoas precisam ver que a gente está bem. Mas o Natal é uma coisa das crianças. O adulto não tem o menor sentimento pelo Natal, né? As crianças esperam coisas. Esta fé de seguir estrelas não é coisa de adulto. É coisa de poeta, é coisa dos escritores e é coisa de criança. Então, os adultos, eles querem ter coisas. Outra bicicleta, outra casa, outro carro. E eles fazem promessas de ser melhores no ano que vem. No próximo Natal. Mas a gente faz plano de ganhar um campeonato de bolinha de gude, de ganhar uma pipa que tá no ar, né? Pra hoje. É pra hoje. Então, no máximo pra daqui a pouco. O Natal se torna uma coisa muito chata, que você tem que ficar o dia inteiro empedernido naquela roupa dura, esperando aquele homem com aquela roupa de inverno em pleno verão, né? Com aquele vermelhão. E a gente até espera um presente, né? Se alguém traz, mas se não traz, enquanto a gente é criança, aquilo não faz a menor diferença. Então é disso que eu falo. Eu tenho uma outra crítica que sempre fizeram comigo, porque as pessoas falam assim, dia 25 de dezembro é meu aniversário. A sala cheia de gente e as pessoas falavam assim, de repente alguém dizia, hoje é aniversário da Jacira. E alguém dizia, não, hoje é aniversário de Jesus. E eu pensava comigo, nós dois somos capricornianos, por que só ele ganha festa e eu não? Né? Não, porque ele é o Salvador, mas eu busco água, eu limpo o chão. E somos deuses, pô. O que acontece? E eu fui querendo que esse asco do Natal, a gente vai começar tudo outra vez. Enquanto esse povo não ir embora, eu não posso viver em paz, voltar para minha rua, para os meus amigos. E eu vou fazendo esse mundo de descoberta das tias na sala, dentro daquelas pessoas chatas, coladas no sofá, que se elas não estivessem ali, eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Sim. Mas eu tenho que estar ali fazendo sala. Gente, não há data mais chata do que o Natal. Aí tem as bolas das árvores que você não pode tocar porque elas são sensíveis. Tem o panetone em cima do armário, que agora tem de monte, mas antigamente era um só. Que era mais fácil a gente alcançar a graça divina do que comer uma fatia daquele negócio antes do dia 25 de dezembro. E quem podia comer, né? Porque porém, eu lembro na minha infância... mas a minha mãe sempre comprava, ficava lá
E a gente ficava adorando aquilo como se fosse Meu um Deus. Deus. O Deus E que nem é tão panetone. saboroso assim. Não, depois daquilo, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, eu disse, mas não tem nada novo dentro dessa caixa, só tem esse negócio cheio de fruta seca. E então não havia mais graça depois de 3, 4, 5 natais, né? Mas tinha graças em volta, porque assim, as pessoas daqui de São Paulo, não muito da minha região, mas as pessoas do Nordeste, tinha um monte de gente que ia passar o Natal com seus parentes, e tinha um monte de gente que vinha. Então aquelas histórias, as histórias dos nordestinos de passar o Natal, se bem que mais importante para os nordestinos é mais o São João do que o Natal. Sim. Era por isso que eles vinham para cá, né, para curtir este negócio esquisito de fazer esta festa em 25 de dezembro. Mas ao mesmo tempo havia ali uma magia. E outras observações que eu fiz é que assim, quando morre alguém deles, eles mandam de volta para o Nordeste. E eu achava aquilo estranho e eu fui perguntar. E uma amiga me disse que assim, é que a casa deles é o Nordeste. Então ele não pode ficar morto morando aqui. Isso é muito africano também. Essas cerimônias de levar a pessoa para o lugar dela, morta. Então tudo isso está aí dentro desse Natal. Jacira, eu estou muito curiosa para saber como foi a sua construção literária, porque é bem grandinho esse livro. Conta para nós. Eu fui seguindo, né? Fui seguindo a sequência da minha vida. Na verdade, há 10 anos atrás, eu fiz um curso de diáspora africana, lembrei disso agora. E isso com o professor Salomão, Paulo Dias, numa associação que dava este curso para professores que naquela gestão, né, iam ter que falar para os negros as histórias dos negros. É no período que Gilberto Gil era ministro. E aí eu entrei neste grupo e quando terminou o curso, as pessoas que estavam fazendo aquele curso eram professores e eles iam fazer um TCC. Gente, eu não sei, eu não tenho faculdade, né? E aí eu perguntei para o Salomão o que eu faria. Aí ele disse assim, você tem a maior faculdade do mundo, que é a sua vida. Você escreva sobre ela. E aí eu lembrei que eu já tinha isso escrito e eu comecei lá de trás, o dia que minha mãe encostou o caminhãozinho lá e comprou e trouxe o terreno, depois fez o barraquinho e a gente foi morar ali. E dali foi colocando tudo pela sequência de como as coisas aconteciam. E eu precisava eu queria ter um assunto importante que tivesse mexido muito comigo. E eu agora, que eu estou muito inserida nesta coisa do meu universo feminino, eu sonho, eu preciso de um assunto importante. Eu peço e vou dormir. E eu sonhei. Fala do seu aniversário. Aí eu comecei a falar de como era para mim arrumar a casa para um aniversário que era meu em que eu não estava inserida na festa. Não era aniversariante. E não era maldade, não é uma forma. As pessoas escolhem um dia que é feriado para viver e para viver essas datas, mas são datas que não me contemplam, são religiões que não me dizem nada. Sim. Falas que não me dizem nada. Então eu fui, ao invés de ir crescendo dentro dessas festas, eu fui decrescendo. Eu fui perdendo o interesse em estar ali e o interesse de estar naquele grupo. Primeiro por um dia, por 2 e depois por não estar. Sim. Esse livro ele vai narrando como é que a gente... eram todas as coisas, como é que aconteciam as festas e as mortes. A vida é marcada por quem chega e por quem vai embora. Encontros e desencontros. É isto que conta este livro. E depois vou contando para minha mãe o que foi que eu saí de casa. Porque agora estou fazendo um movimento de retorno quando eu encontro a grandeza desta mulher que é minha mãe e da luta dela para nos criar, né? Mas foi preciso que eu passasse primeiro por todas as coisas e abrisse as minhas próprias feridas para eu entender que a vida não era como eu pensava. Sim.
Jacira, a gente vai falar um pouco depois do encontro com a mãe, né? Uhum. Da junção dos familiares. Mas antes eu tô curiosa para saber como foi o seu contato com a arte. Você no início falou do bordando palavras, foi ali o início? Bordando coisas, fazendo coisas nos dedos. A arte sempre esteve comigo. Nos meus momentos de solidão, escrevia as coisas no chão, eu desenhava. Quando eu fui finalmente proibida de escrever, eu desenhava coisas nos lugares e para lá ficava, desenhava com carvão, coisas que pudessem desaparecer. Eu peguei medo pela escrita. E depois eu me ative mais à tecelagem. Com a tecelagem eu não preciso escrever, eu não preciso contar. E também se torna uma coisa útil, que você faz um pano, um desenho, um chale. Mas depois eu voltei para a escola e aí fui estudar, eu fiz enfermagem. Aí não tinha mais tempo e eu achei que este tempo havia ficado para trás. Tempos depois eu perco a função renal, começo a fazer hemodiálise e este espaço me resgata da depressão. Eu já estava tomando diazepam, fluoxetina, lexotan e um psiquiatra me ensina a voltar para a história, voltar para os mitos e voltar para as coisas. E aí quando eu vou estudar diáspora africana eu começo a trazer a minha história para o bordado. Primeiro eu fiz um trabalho com os orixás, com a Umbanda, e depois eu fiz um bordado com a história do Luiz Gonzaga, desde lá resgatando aquela minha saudade, desde quando eu ouvia ele lá no barraquinho com 4, 5 anos de idade, que é uma cama, é 2,5 metros por 3 metros, esse bordado já passeou muito por aí. Lindo. E as pessoas começam a me dizer que a minha arte parece muito com a arte do Arthur Bispo do Rosário. E eu fui ver e fiquei muito triste de saber que ele passou um bom tempo no manicômio. Sim. Porque eu também estive perto de ir para um manicômio. Eu tomei muito remédio para as pessoas tentarem me acalmar, essa sana criativa, né? Então eu nunca parei, não. Aí depois quando eu vi que realmente isto é meu, isto faz parte de mim, desenvolver Então, todas essas medicações que eu tomava era para conter esta minha fúria criativa, essas coisas que insistem em sair de dentro de mim, que as pessoas nunca entendem, né? Para fazer com que eu tomasse outro rumo, fosse fazer outra coisa. Mas em algum tempo, quando eles conseguiram, em um outro tempo eu venci, parei de tomar todas essas medicações, desenvolvendo a minha arte, plantando, colhendo, fazendo as minhas coisas na cozinha, porque a minha arte, ela tanto é uma arte de beleza corporal, como é uma arte necessária para o desenvolvimento do corpo. É comer, plantar, tecer e guardar o resto na compostagem, nas coisas, fazer um círculo para que isto não vire lixo, né? Então eu vivo um ciclo, a minha arte é um ciclo. Complemento, né? Total, né? Um ciclo. Uma roda viva. E a senhora tem uma horta na casa? Eu tenho uma horta, eu tenho uma pesquisa orgânica em pequenos espaços, são plantações de vaso. Eu não tenho mais espaço de terra para plantar, eu planto morango, berinjela, quiabo, uma variedade de temperos, né? E com eles eu vou pesquisando. Eu tenho um pé de amora, e aí eu congelo, faço fermentação com esses alimentos e faço licor, faço remédios, que é para o meu uso. Que maravilha. Jacira, você se tornou artista, ou melhor, nasceu artista, né? E isso influenciou os filhos? Ou eles também já nasceram ali com o dom? Você sabe que eu não sei? Às vezes eu fico muito pensando isso, né? Porque eu acho que quando eu começo a pensar disto, a gente vem se influenciando. Por exemplo, os meus filhos, na arte deles, eles trabalham com roupa. Minha mãe fazia isso. Então, assim, é secular isto. Ancestralidade, né? Cozinhar, em casa todo mundo cozinha, porque é uma necessidade, todo mundo precisa entender de comida. E nós cantamos, porque cantar alegra a vida. Aí o meu filho descobriu uma forma de cantar pelo mundo inteiro, coisa que a gente não tinha descoberto ainda.
E aí ele abriu a porta para nós. A gente cria os filhos da gente e os filhos da gente depois nos protegem e abrem as portas onde a gente não conseguiu abrir. Eu acho que em tudo isso continua aí o caminho e a estrada que a minha mãe abriu lá atrás. É a tal da coxa de retalho. É isso. Muito bom. E a mãe de outrora? A família que estava fragmentada, vocês conseguiram se reencontrar depois? Sim, a minha mãe, assim que a minha mãe construiu, que a questão é que minha mãe não tinha casa, né? Assim que a minha mãe construiu a casa, minha mãe foi tirando dos meus irmãos, conseguindo trazê-los, né? Sabe que depois que o juizado de menor recolhe, eles não autorizam que tire antes dos 18 anos, mas a minha mãe conseguiu tirar. E nós conseguimos viver um período ainda juntos, a família, todos nós, na mesma casa. Ainda moramos perto, nós moramos no mesmo bairro ainda. E aí as coisas todas se concluíram ali, né? Depois que minha mãe construiu, trouxe todo mundo e a vida continuava. Só que quando neste momento eu já estava saindo. Eu casei muito cedo, eu queria viver outras coisas, eu queria descobrir, eu queria fazer as coisas que eu queria e eu achava que dava para ser feliz de outra forma. Então eu casei e aí eu passo a descobrir uma outra forma de viver e descubro o quanto que era rico o lugar onde eu morava, mas eu ainda não tinha visto, eu tive que ver ele de longe. Riqueza ignorada. A casa da minha mãe era uma riqueza ignorada, né? É isso que eu estou contando agora, que as minhas referências, em todas as vezes em que eu quase sucumbi, as referências que não me deixaram cair de vez foram as referências da casa da minha mãe, o cheiro do café, o arroz fritando, a festa de Natal, ela preparando a galinha para o dia seguinte. Então são realmente essas referências de mulher para mulher. Sim. Que ficou. Muito bom, dona Jacira, muito obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer enorme recebê-la aqui, muitos ensinamentos. Obrigada. Gratidão. Mas deixa uma mensagem aí com essa experiência toda pra galera, por favor. Eu sou um galho, eu sou um pequeno galinho, um braço de uma grande árvore que compõe todas as mulheres que estão na minha vivência. E a gente nunca morre de vez, porque uma mulher sempre deixa as memórias para outras mulheres. Por mais que uma árvore caia, por mais que ela tombe, ela vai brotando em lugares inesperados, com as mesmas memórias da primeira árvore mãe. Sempre. A importância das nossas raízes. Gente, o programa foi muito bom, espero que vocês gostem e peço que vocês compartilhem, curtam e venham com a gente, tá? Muito obrigada, gratidão. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem.